Você, quem é você? Você está inscrito na história do rádio e da televisão de Curitiba. E nós perguntamos, quem é você? Bem, Pizarro, meu nome é Moacir Lopes Gouveia. E eu nasci na cidade de São Paulo, na Rua Paraíba, número 238. E os meus pais, após o casamento, vieram para Curitiba. Eu nasci em São Paulo, em seguida viemos para Curitiba e ficamos aqui por algum tempo, depois voltamos para São Paulo. Mas, na verdade, quando voltei para Curitiba, eu tinha 13 ou 14 anos mais ou menos, e assim permaneci. Fiquei em Curitiba fazendo os meus estudos. Comecei estudando no grupo escolar Professor Brandão, depois fui para o Colégio Estadual do Paraná, onde fiz minha formação básica de ginásio e colégio, e depois faculdade. E foram, claro, 2 faculdades, pós-graduação e algumas coisas que eu acabei fazendo na área de ensino, porque me tornei professor. Você teve um papel importante no processo de aprimoramento do nosso rádio, da comunicação paranaense, da televisão no século passado, no século XX. E, além de tudo isso, você também é formado em psicologia, você fez faculdade de educação física, você foi professor do Colégio Militar, você foi professor na escola de polícia. Conte alguma coisa sobre essas diferentes atividades que você exerceu ao longo da vida, mas sempre sendo aquele homem do rádio e da televisão. Uma das coisas muito interessantes, eu tenho me perguntado muito, quando existe a oportunidade de fazer uma reflexão, e você está me provocando uma reflexão, por que tantas atividades e como é que essas atividades aconteceram? Foram absolutamente obras do acaso, coincidências. Eu me dediquei ao magistério, fui professor na Escola de Educação Física, professor assistente do Dr. Albizu, e com o falecimento do Dr. Albizu eu fui convidado a ser o titular da cadeira pedagógica, que era a cadeira de História, depois Didática e Prática de Ensino. E nessa atividade, nesse convívio com os alunos, o meu entusiasmo sempre pelo ensino, pelo aprendizado, pela transmissão de um conhecimento, me levou a situações muito interessantes. Porque um pouco antes de me tornar professor na Escola de Educação Física, e tem um dado aqui interessantíssimo, porque esses cortes que eu vou fazer, alguns retrocessos, inclusive, são necessários. Quase que ao mesmo tempo, eu estava junto com Didio Bétega, João Lídio Celi Bétega, que é dono de uma estação de rádio, uma pessoa muito famosa, querida, e foi uma figura importante no rádio do Paraná e da televisão também no começo. O Didio, quando nós estávamos indo para a busca de umas fantasias de carnaval, nós fazíamos parte do bloco O Vira-Latas, o Didio, estava chovendo, e o Didio no carro, guiando o carro, ele disse assim: Moacir, a tua voz é uma voz interessante, é uma voz boa. Você não quer trabalhar em rádio? Nunca pensou em trabalhar em rádio? Eu digo, nem me passa pela cabeça, nunca me passou pela cabeça trabalhar em rádio ou fazer parte de um cast de rádio. Eu disse, pois então, você terminado o carnaval, você vai me procurar na rádio, porque ele era o diretor artístico da Rádio Emissora Paranaense, porque eu tenho um lugar para você. E a surpresa minha, ao chegar após o carnaval na rádio, foi me deparar com uma situação inusitada. Na verdade, ele não estava pensando naquele momento que eu deveria ir para o microfone já imediatamente. Eu comecei a trabalhar no departamento de esportes e coletar material, escrever inclusive textos para que fossem apresentados no noticiário esportivo. E quem era o titular do noticiário esportivo? Vinícius Coelho, uma figura muito conhecida em Curitiba. Bom, como é que eu me torno locutor nessa história? Porque simplesmente um dia o Vinícius faltou por uma razão muito particular e o Didio foi à minha sala, onde eu estava redigindo textos, preparando o noticiário, e disse: Moacir, você vai assumir o lugar do Vinícius, porque o Vinícius não pode apresentar o programa. Uma vez feita a estreia, né, no microfone, na rádio,
Ele gostou, achou que foi bom, achou que o desempenho foi agradável, pelo menos não foi sofrível. E daí comecei a ter uma participação ativa junto com o Vinícius Coelho na apresentação de programas. Mais do que isso, comecei também naquela época a ir para campo de futebol, fazer coberturas esportivas. Depois havia, naquela época em Curitiba, uma coisa muito interessante, que foi o desenvolvimento do esporte corridas de automóvel. Comecei a entrevistar pilotos, começamos a fazer coberturas desta natureza. Era um esporte que estava muito em evidência em Curitiba. E participei de duas coisas importantes, duas provas que nós fizemos cobertura, sendo que uma delas eu simplesmente destruí meses e meses de planejamento. Nós íamos fazer uma cobertura aérea, a primeira vez na história do rádio do Brasil que se faria uma cobertura aérea, que foi idealizada pelo Didio. Ele montou todos os equipamentos, fez o treinamento, tínhamos aqueles postos ao longo, era daqui a Ponta Grossa, ao longo da estrada, e me coube a função, claro, de fazer a narração naquele posto de passagem, num dos postos de passagem. E nós tínhamos aquelas maletas, e o Renato aqui ao lado vai me ajudar agora, lembra como é que chamavam aquelas maletas? Supersom. Supersom, exatamente. Eram aquelas maletas que faziam com que nós tivéssemos a comunicação com o estúdio. Ligava com a linha telefônica. Com a linha telefônica, exatamente. E foi muito interessante porque a minha pifou. Ao pifar, eu fiquei sem retorno, ou seja, eu não ouvia o que o Didio falava de dentro do avião, eu não ouvia o que o estúdio falava, e foi um caos, porque eu achava que não poderia deixar a estação sem um som ou sem uma palavra. Imagine que coisa interessante, como é que eu pude pensar e imaginar naquela época, muito jovem, que eu seria o total e absoluto responsável por manter uma estação no ar, quando na verdade existiam recursos técnicos até na própria suíte que o Azor Silva naquela época poderia ter colocado um som, poderia ter colocado uma vinheta, alguma coisa para cobrir essa lacuna. Resultado, eu fiquei falando em cima de uma transmissão onde todos os outros estavam transmitindo. Acabei com a transmissão. Eu só sentia uns rasantes de vez em quando do avião em cima da onde eu estava. Era o desespero do Didio para dizer, para de falar, porque você está atrapalhando a transmissão. Foi uma cobertura espetacular. A ideia, a concepção, a genialidade do Didio, o pioneirismo do Didio, como sempre foi uma marca dele, até hoje em rádio, porque ele continua com a sua rádio e a rádio dele é sucesso de audiência, segundo eu soube. Moacir Lopes Gouveia, o nosso Moacir Gouveia. Pois não, a voz. Você começou no rádio. E quais as principais emissoras na época? Você citou a emissora paranaense, claro. Mas conta a história que você trabalhou em outras emissoras também, certamente, né? trabalhei. A Rádio Emissora Paranaense tinha um outro prefixo que era a Rádio Curitibana. Eu devo lembrar que era no edifício Marisa, na rua Senador Alencar Guimarães, no alto do prédio, assim, no último andar, tinha quinto andar, exatamente, Renato, quinto andar, tinham duas estações de rádio, ou seja, dois estúdios. Um da rádio à esquerda, quando saía do elevador, à esquerda era a Rádio Emissora Paranaense e à direita era a Curitibana. E nós trabalhávamos tanto na Curitibana quanto na Emissora Paranaense. É um período de extrema fertilidade, digamos assim. As duas rádios tinham uma audiência muito boa, tinham programações muito próprias de cada prefixo, que eram destinadas a públicos completamente diferentes, e era muito interessante essa nossa atividade. Principalmente que a Emissora Paranaense possuía onda curta. Exatamente, é esse dado importante. Cuja onda curta me lembra e me faz lembrar de uma das coisas que eu tenho como lembrança, talvez a lembrança mais forte da minha vida. A rádio transmitia em 9.545 quilociclos, 31 metros. Tinha um alcance extraordinário, não só no Brasil, como fora do Brasil. Muitos países muito distantes, inclusive outros continentes, ouviam esses 31 metros, 9.545 quilociclos. E eu tive a ideia de lançar um apelo, que era um apelo de Natal. Eu queria, quando eu digo nós, porque toda a equipe participou depois, eu queria proporcionar um Natal para as crianças. E fiz um apelo pela rádio,
que, enfim, que as pessoas pudessem contribuir com presentes. Foi incrível a quantidade de presentes que vieram do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. A quantidade era tão grande que nós não tínhamos mais como colocar dentro dos 5 andares da rádio. E isso culminou que nós fechamos a rua Senador Alencar Guimarães, entre a Emiliano Perneta e a Praça Osório. Fechamos ali, colocamos, enfim, improvisamos uma forma de distribuição desses presentes para milhares de crianças. Esse foi talvez um momento na minha vida marcante. Quase que eu vou às lágrimas agora. Moacir Sem drama, mas é Gouveia, verdade, me Moacir emocionei Gouveia. mesmo. Então você foi um factotum dentro do rádio. Factotum. Né? O rádio de antigamente, aquela época de ouro, né? Ótimo. Foi locutor comercial, foi noticiarista, claro. Foi narrador de radionovelas, né? A história conta, e está na nossa memória também, que você fez um programa matutino na Guairacá, Exatamente. O Panorama Matutino, né? Que marcou época, uma revista matinal, né? Marcou época por uma razão muito simples. De novo, nós curitibanos, não digo só o Moacir, mas nós curitibanos somos pioneiros em muitas coisas. Esse programa, por exemplo, não tinha parâmetros no Brasil. Hoje você vê em algumas televisões e próprios rádios, aquele sistema de você se conectar, digamos assim, às fontes, diretamente às fontes que informam as notícias, ou que dão as notícias. Eu fiz com o Panorama Matutino, eu ligava de manhã cedo, bem cedo, para todas as delegacias de polícia e colocava os plantões da polícia para me informar dos acontecimentos. Feito isso, eu ligava para o secretário de Segurança Pública na época, entrevistava o secretário. E muitas das vezes eu fiz um papel crítico, esta é a importância do fato, um papel crítico, mas secretário, como é que pode estar acontecendo tal fato, ou tal episódio, ou desenrolar de tal acontecimento? A participação dessas pessoas, dessas personalidades, não só dava ao policial a oportunidade dele falar sobre o seu trabalho e a aspereza do seu trabalho, a dificuldade do seu trabalho, como também do próprio secretário dizer aquilo que ele podia fazer em prol, em melhoria de uma cidade que, se eu não estou enganado, Renato, e você mesmo, Pizarro, pode me ajudar, eram o quê? 350 mil habitantes, 400 mil habitantes, por aí mais ou menos 450 mil habitantes. Esta oportunidade de fazer um programa, de manter um programa, tinha uma audiência muito boa, uma audiência muito grande. Fomos realmente pioneiros. Você, meu caro Moacir, influiu muito no desenvolvimento desse convertido, desse fascinante universo das comunicações de massa. E eu pergunto a você, hoje também citado como professor universitário, como psicólogo, como professor de educação física, como você vê hoje, nos dias de hoje, como você vê o nosso rádio, o rádio AM, o rádio FM, o rádio com voz, o rádio sem voz, né? Que você sempre deu destaque e sempre achou que a voz é muito importante para a comunicação, né? Haja visto eu ter convidado você para ser o meu interlocutor. Na verdade é o seguinte, o que eu vejo do rádio hoje é muito diferente do rádio que fazíamos e explico o porquê. Aquilo que eu acabei de enaltecer, que era a criatividade que nós tínhamos, era quase que uma exigência de sermos criativos, de fazermos coisas inusitadas, de fazermos coisas diferentes, de marcarmos, enfim, a nossa presença e que o ouvinte pudesse acompanhar isso, hoje não se vê mais. Por quê? Porque as rádios hoje, pelo que eu tenho acompanhado, com salvas e raras exceções, são emissoras que alugam horários. Ou seja, ela não tem uma linha editorial, ela não tem uma linha, digamos assim, de conduta, uma exploração, digamos, de uma atividade cultural, ou seja, informativa. Por isso que eu disse, são poucas as rádios, raras as rádios. Claro, tem algumas que são exceções, como eu acabei de dizer agora. Mas na grande maioria, que foi a sua pergunta, eu vejo desta forma. Ou seja, como que se pode fazer rádio alugando-se para fazer programas de todas as naturezas possíveis? Eu não quero me aprofundar nisso, porque seria até antiético, e não estou aqui para isso, estou contando aqui parte da minha vida e da minha experiência nesses meios de comunicação.
Emissora Paranaense, Guairacá, Colombo, foram as suas emissoras na época. Exatamente, e Cruzeiro do Sul também. A Cruzeiro também. Também é Cruzeiro do Sul. E eu gostaria Que, também... aliás, é uma rádio interessante. Eu só quero, já que você mencionou a Rádio Colombo, eu quero lembrar de uma coisa muito importante. Tem uma figura, aliás, duas figuras importantes que eu considero na vida do rádio. Primeiro, Didio Bétega, pelas coisas que ele fez no rádio, a importância que ele teve para o rádio. E uma outra figura, Ronald Stresser, porque foi, na época, a rádio mais profissional que se fez até hoje. Chamava-se Rádio Colombo, a ponto de nós termos radionovela. Para vocês terem uma ideia, vocês que acompanham televisão, eu, por exemplo, fui narrador de jornais? Radioteatro, em que os personagens principais eram Nissete Bruno e Paulo Goulart. E quem é que dirigia isso tudo, esse universo maravilhoso da rádio? Você imagina o universo artístico que tinha. Ayrton Goulart. Alguém ouviu falar em Ayrton Goulart? Heitor Guimarães foi uma das melhores personalidades que eu conheci na minha vida. Um homem de uma inteligência ímpar. O Heitor sentava, muitas vezes que ao lado do Heitor, numa máquina de escrever, e ele, porque hoje é computador, né? Mas máquina de escrever, ele tinha uma habilidade, uma agilidade, escrevendo textos cômicos, comédia, e meia hora depois ele estava voltado para o drama, escrevendo drama. Com uma facilidade extraordinária. Era um dos homens mais criativos que eu vi na minha vida. Desapareceu. Por que estas pessoas, essas personagens, desapareceram do rádio e da televisão? Que fenômeno é esse? O que aconteceu? Os empresários paranaenses não foram suficientemente profissionais, ou transformaram as suas rádios e as suas televisões em apenas canais repetidores? Eu tenho um episódio que eu posso relatar para você, fazendo aqui um retrocesso, e me perdoem a falta de um movimento linear em contar a história, mas é que eu vou lembrando de episódios, você está me provocando, estou lembrando de episódios. Por exemplo, quando eu gravei o primeiro videotape, nós estávamos fazendo na fase experimental na emissora paranaense, ali na Emiliano Perneta, o Osni Bermudes, todo feliz da vida, porque veio o videotape. Agora é uma revolução, uma maravilha. Como eu estava no estúdio, estava me preparando para um comercial, eu fazia muitos comerciais com a Tônia Maria. Eu estava me preparando, ensaiando um comercial, e ele disse assim: Moacir, você está no estúdio, peraí que nós vamos gravar, que eu quero ver como é que a máquina funciona e tal. E ele fez a gravação comigo. E me chamou depois para ver as imagens e o som. E eu fui lá no estúdio para ver as imagens e o som. Quando ele reproduziu aquilo, eu disse para ele assim: nunca tive uma frase, Renato, tão importante na minha vida. Eu disse: acabou a televisão no Paraná. Ele levou um susto. Ele disse: como acabou a televisão no Paraná? Estamos começando agora com novas tecnologias. Eu disse: daqui para frente, todo o mundo artístico que nos cerca, todos nós vamos perder o emprego e nós vamos começar a repetir programas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de todos os outros estados. E não deu outra. Quantos minutos têm os nossos canais de televisão para os seus noticiários? 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Quantos minutos só para se focar no noticiário? Agora, recentemente, mudou-se um pouco mais o comportamento de algumas televisões que estão, inclusive, colocando o futebol em tempo real e transmitindo uma partida, mas isso é muito recente. Por que isso? Porque estão descobrindo que todos os grandes artistas paranaenses, e eu posso enumerar muitos deles, que fizeram grandes teatros, grandes peças de teatro, sucessos. Cláudio Correia Castro, por exemplo, um grande diretor de teatro. Todo esse mundo artístico desapareceu. Por quê? Porque os canais não deram mais acesso a essas pessoas, porque começaram a vender seus horários ou porque começaram a simplesmente retransmitir programas. Ou seja, acabou-se o mundo artístico. E com isso acabou-se a coisa mais importante, que era, digamos assim, sermos genuínos naquilo que fazíamos. Sermos paranaenses, sermos curitibanos. Moacir,
Pois não. Dando uma de Jaime Lerner, seu amigo, Nossa. podemos fazer um jogo rápido. Você citou nomes de Ronald Strasser, você citou Samuel Silveira, você citou Didio Bétega. Então citarei alguns nomes, seus contemporâneos, Sei. seus amigos, seus companheiros, profissionais da comunicação na época, e gostaria que você fizesse uma observação rápida. Por exemplo, eu digo o nome de Najib Shed, o que representa para você? Pioneiro, absolutamente pioneiro. Pioneiro, inovador, inovador. Um homem que correu todos os riscos e colocou o dinheiro que muitas vezes não tinha, que a base de empréstimos, para poder fazer uma revolução nas comunicações do Paraná. A televisão se deve a ele, indubitavelmente. Mais um nome, Jair Brito. Jair Brito, uma figura extraordinária. O Jair foi um grande produtor, assim como o Renato Mazzani, que é aqui do meu lado, que era outra figura que eu destaco porque fez sucesso em tudo que se colocou, por exemplo, a vida da televisão, a história da televisão contada num livro, a participação do Renato, tudo isso desprovido de vaidades pessoais. Você falou de homens da programação, como Jair Brito, como Renato Mazzani, que eu cito mais um, Euclides Cardoso. Euclides revolucionou o rádio no sentido do rádio musical, ou seja, aquilo que algumas emissoras se dedicaram a fazer música e a divulgar a música, que predominava, chamamos assim, a programação musical. Euclides Cardoso, sem dúvida nenhuma, foi a figura mais importante. Agora, nós dávamos uma importância muito grande ao rádio no setor de produção, nos textos especiais. Então eu cito nomes como Fritz Basfeld. O Fritz, da mesma forma, o Renato aqui ao meu lado pode testemunhar isso também. O Fritz, e teve uma outra pessoa interessantíssima, o André Lichakowski, foram pessoas que se dedicaram a isso. A visão deles de rádio era isso. E Romualdo Zaluc? O Romualdo foi uma pessoa interessantíssima, porque, na minha opinião, o Romualdo foi uma pessoa que reuniu talvez a melhor e a maior biblioteca com livros, com fatos, com, enfim, tudo aquilo que se referia à televisão no mundo inteiro. E com isso conseguia fazer e levar isso para dentro da televisão, um meio tal que nós pudéssemos fazer programas diferentes. Por exemplo, a primeira vez que você fez um back projection, como é que foi feito? O lápis de um lado, eu do outro e uma tapadeira no meio. Quer dizer, a pessoa me via e via uma sombra atrás de mim com um violão. E ninguém sabia quem era. E ele começa a cantar. E eu faço a pergunta para o espectador, que voz é essa? Era ele. Como é que surgiu isso? O Romualdo Zaluc teve essa ideia. Você tem saudade daquele grandalhão que era um homem doce, chamado Azor Silva? Azor era uma figura incrível, maravilhosa, um bom gosto musical fora de série. Ele era um apaixonado por música americana. Tanto é que todas as nossas vinhetas e coisas que fazíamos na rádio, ele tirava do George Gershwin, tirava de Cole Porter, enfim, de todos os grandes compositores americanos. Ele era um apaixonado, era uma figura ímpar, espetacular, um grande amigo, um grande companheiro e deixou saudades. Luiz Renato Ribas, Célio Guimarães, Norberto Castilho. Pessoas muito importantes até na minha vida, porque todo o registro que eu tenho, registro esse que o Pizarro teve a bondade, o carinho e a persistência de ir garimpar na biblioteca pública, a meu respeito, aparecem o que? As publicações que eram feitas em que o Célio Guimarães tinha uma coluna nos jornais, o Norberto Castilho tinha uma coluna que noticiava a rádio, e o Luiz Renato Ribas, que teve a ideia, a maravilhosa ideia, de projetar esses artistas locais. Como? Criando uma revista. Era uma revista de sucesso que as pessoas aguardavam ansiosamente ao final do mês, para ter o exemplar, que esse exemplar falava da programação e falava das pessoas que trabalhavam. Ou seja, o que o Renato estava procurando ali? Destacar as pessoas que trabalhavam em rádio e televisão. Afinal de contas, rádio e televisão é um meio pelo qual as pessoas expressam os seus sentimentos, as suas emoções,
a sua cultura, o seu saber. São meios, são meios. Agora, se nós não valorizarmos essas pessoas, é como nós estarmos preocupados com a sala de aula, não valorizando o professor. A sala de aula é importante? Claro que é importante. Muito importante. O giz é importante, o quadro negro é importante, mas é mais importante o professor. Na conversa com amigos, você sempre cita que Renato Mazanic, autor de Ao Vivo e Sem Cores, Jamur Júnior, autor de Pequenas Histórias de Grandes Talentos, né? Tudo sobre a televisão. E você? O que você pode dizer sobre o seu começo, o seu ingresso e a sua participação na televisão de Curitiba e do Paraná? É como eu disse para você, tudo começou, nós todos de televisão, quando começamos a televisão, éramos todos provindos do rádio. Todos nós. Elon Garcia, Moacir Gouveia, Jamur Júnior. Quem? Alcides Vasconcelos, maravilhoso, uma bela de uma voz. O JJ, o Renato, que está aqui, era um homem de rádio que acabou, enfim, num esforço extraordinário, em razão das dificuldades técnicas que haviam na época, se transformando num grande expert em televisão. Então, estas pessoas fizeram essa história. Estas pessoas eram provindas do rádio. Por que o rádio tinha essa importância? Porque o rádio foi o melhor meio de comunicação e ainda é, na minha opinião, aquele meio de comunicação que acompanha, talvez, sem exagero, Renato, não sei, eu não tenho os dados estatísticos aqui, mas eu acho que nós temos 2, 3 rádios por domicílio, né? O rádio talvez seja muito mais do que a televisão um meio de difusão. Sem falar na importância da instantaneidade do rádio. Se nós falarmos, por exemplo, de uma coisa que poucas pessoas falam, poucas pessoas conhecem a importância de um rádio amador. Um rádio amador salva vidas. É a onda do rádio. É o rádio. Então, a televisão foi uma consequência. Eu estava, naquele momento, para contar um fato para você, e aqui vai uma ponta de orgulho, uma ponta de vaidade, porque eu fiz parte dessa história. Eu estava preparando um noticiário, como eu sempre fazia, na rádio, e surgiu a ideia de se colocar uma câmera, a pedido do Dr. Najib, uma câmera gravando uma imagem e um som, né, que era um som, na verdade, da própria rádio, de uma imagem que pudéssemos fazer ali, naquele momento. Descemos ao andar, que era o primeiro andar do edifício Marisa, eu e o Otto com uma câmera, e abrimos um espaço, que era um depósito de materiais inservíveis da rádio. Ele focaliza o meu rosto, eu pego um noticiário, giro um globo, que era um globo que estava lá naqueles pertences, girei um globo, ele tira a imagem do globo, põe no meu rosto e eu começo a ler o noticiário. Então, eu divido a televisão em 4 fases importantes. As 2 primeiras fases experimentais. A Rua Senador Alencar Guimarães foi a fase 1, fase experimental. Lojas Tarobá, na Rua 15 de Novembro, a 2ª fase experimental. A 3ª semiprofissional, Edifício Tijucas, onde ali já se começaram a articular programas, uma programação, algumas câmeras melhores, uma antena, um transmissor mais potente, enfim, começou a se irradiar a imagem. E depois, é claro, a fase 4, quando foi para Emiliano Perneta. Quando ali nós tínhamos um estúdio, realmente um estúdio, era um prédio que foi, claro, usado, e os estúdios foram adaptados ali, a suíte foi ali, enfim, ali as coisas transcorriam. Depois o Canal 6, num estúdio que eu também trabalhei, num estúdio improvisado na José Loureiro, 133, o Renato tem uma memória fantástica. Ali trabalhei com grandes personalidades também, né? Inclusive uma das maiores figuras que eu conheço nas artes, que é o Juarez Machado, que produzia os cenários, era um grande cenógrafo, né? E ali eu tive a oportunidade de apresentar bons artistas de renome nacional inclusive, mas sempre com aquele fundo maravilhoso das coisas que eram produzidas por ele. E depois a fase que eu considero a mais profissional de todas. Canal 4. Canal 4, em dúvida. A TV Iguaçu. Por quê? Porque o Canal 4 foi projetado, os seus prédios, o seu prédio, aliás, foi projetado para isso, para ter estúdios,
para ter suítes, para ter espaço, para ter dimensões, para ter camarins, enfim, tudo aquilo que era necessário para uma televisão funcionar. E mais ainda, equipamentos modernos, a última geração de equipamentos. E ali nós fizemos, na minha opinião, o melhor noticiário já feito na história do Paraná e sem vaidade. Quiçá do Brasil. Quiçá do Brasil. Digo isso porque... Show de jornal. Porque a Rede Globo, segundo informações que eu tive à época, veio buscar aqui o videotape de um desses programas. Porque existiam dois homens que eram chaves nesse processo. Chaves nesse processo. Um, o Scheitzer, Renato Scheitzer, que era um grande jornalista, e o outro, Aderbal Fortes. Esses dois jornalistas, com a sua capacidade de fazer um texto inteligente, vivo, vibrante, e mais 5 apresentadores, Moacir Gouveia, o JJ, Laís Mann, Jamur Júnior e... Lota Moncada. Isso, exatamente. A Lota Moncada, chilena. E antes... O Hortêncio, né? Hortência Taia. Esta formação, esta equipe, cada um fazia, claro, uma parte do noticiário, eu fazia local, o Jota fazia nacional, internacional, e o Jamur fazia uma coisa fantástica. Um texto escrito pelos dois gêniozinhos da escrita, em que apresentavam aspectos da vida política e econômica do Paraná, que só com humor, muito humor, era possível transmitir isso. Ou seja, era uma picardia, digamos assim, que na voz do Jamur, no rosto do Jamur, na forma de olhar para a câmera, ele tinha um olhar maroto quando ele olhava para a câmera, quando ele queria dar uma ênfase. Era imbatível. Este foi para mim o melhor noticiário. Show de jornal. Show de jornal. Agora, Moacir, você teve também no Canal 4 uma fase que não pode ser esquecida. Você produzia, você apresentava um programa especial chamado Contradição. Na verdade, foi aí que a minha carreira terminou. Não, é brincadeira. Eu tinha interrompido já há algum tempo, porque eu tinha uma múltipla atividade como professor, enfim, como psicólogo, e eu tinha me afastado da televisão. Mas, aliás, o meu episódio de afastamento da televisão foi interessantíssimo, porque eu saí da televisão no Canal 4 durante o show do jornal. E saí no ar. Tem mais essa. Porque essas duas figuras maravilhosas, o Scheitzer e o Renato, escreveram um texto em que naquela época... Aderbal e Renato Scheitzer. Era um texto em que, de alguma forma, era uma forma, digamos assim, um pouco forte demais sobre assuntos que não eram de política e não eram de administração, nem de economia, que eram para atingir a figura do Jaime Lerner. Era uma forma, digamos, porque nas disputas políticas, é preciso entender isso, certos assuntos são colocados em pauta para talvez até fazer com que o público possa repensar sobre a personalidade que está em questão. Claro, isso é política, é um jogo político, um jogo pesado. E eu cheguei atrasado aquele dia para o noticiário, porque nós éramos profissionais, chegávamos bem antes, tinha maquiagem, tinha aquela preparação, e aquele dia eu não pude fazer nada disso, que eu cheguei atrasado. E fui direto para o estúdio e fui do jeito que foi. E peguei o texto, quando eu peguei o texto na mão, que abriu a câmera para mim, que eu olhei aquilo, que eu vi que não tinha nada com política, nem com economia, e que era uma coisa de assunto pessoal, eu simplesmente fiz assim, não leio. Foi um caos, porque no suíte tinha aquele que estava... Porque o corte, você sabe, conhece bem televisão, o corte acompanha o script. E eu pulei o script, ou seja, o suíte ficou perdido. O Renato entrou, o Aderbal entrou no estúdio. Você está louco? Não sei. Digo, eu não leio esta notícia. Você vai sair da televisão. Eu digo, estou indo embora. E fui embora, e não voltei mais para a televisão. E sem picardia, sem maldade, você citou picardia. Os saudosos Valmor Marcelino e Enio Malheiros tiveram alguma participação nisso? Claro, porque nós conversávamos muito sobre política, conversávamos sobre economia, conversávamos, enfim, sobre cinema. Era uma vida muito interessante. E o Enio Malheiros tinha sido convidado para assumir a diretoria de comunicação do BADEP.
E surgiu a ideia de o BADEP patrocinar um programa no Canal 4, em que eu apresentasse o programa e a produção fosse minha e do Valmor Marcelino. O Valmor, como talvez a história do Paraná possa contar melhor, o Valmor é um intelectual, o Valmor é um jornalista, o Valmor é um pensador, é um homem que escrevia poesias, textos de teatro. Era uma pessoa, uma personalidade interessantíssima. Claro, muito controverso, como todo intelectual, mas era uma pessoa importante, eu acho, no meio intelectual do Paraná. Fizemos este programa e tinha exatamente esta ideia, a contradição. Qual é a contradição? Entre o discurso e a prática. Ou seja, aquilo que os políticos dizem e a prática ser outra. Aquilo que os economistas dizem e a prática ser outra. Por que esta contradição? Era este o grande programa. Essa foi a minha última participação em televisão, porque depois, enfim, nós encerramos os trabalhos, o BADEP já não patrocinava mais, e a televisão não quis manter o programa, e tinha uma audiência. E tinha um detalhe também, a audiência era 23h30, era 23h30 da noite, às vezes ia às 24 horas, às vezes ia 1h da manhã, às vezes às 2h, era uma loucura. Daí como cativar um telespectador com um horário tão, digamos assim, alternado, sem aquela constância, enfim. E era um patrocínio muito bom que o BADEP tinha nos oferecido. Agora, eu vou citar o outro lado de Moacir Lopes Gouveia, o professor Moacir Gouveia. Nossa. Vendo o currículo do professor Gouveia, a gente fica surpreso com as diferentes atividades que exerceu ao longo da vida. Moacir Gouveia, professor na Escola de Educação Física, disciplina de Didática e Prática de Ensino. Professor de Psicologia na Faculdade de Artes do Paraná. Professor na Faculdade Católica, antes de se transformar na PUC, na Universidade Católica, na disciplina de Orientação Educativa. Professor no Colégio Militar, na área de Biologia da Educação. Não, Psicologia da Educação. Psicologia, desculpe. Professor na Escola de Polícia, na área de Psicologia Criminal. Diretor-presidente de um grande grupo industrial têxtil com sede em Curitiba. Isso também marcou época, né? A malharia curitibana. Quem não conheceu a malharia curitibana? Claro. Com representantes em todo o território nacional e com produtos de alta qualidade, uma linha fantástica. E, para não citar, o apresentador de programas de rádio, o chefe do núcleo de comunicação da URBS, o psicólogo clínico, o diretor-presidente do Centro de Convenções de Curitiba. Durante 6 anos você ficou lá, Moacir Lopes Gouveia. E você também foi um dirigente nacional. Você foi diretor-presidente da Abracef, Associação Brasileira dos Centros de Convenções. É uma sigla assim grande, né? Sim. E durante 3 gestões você aguentou. 6 anos. Então, um currículo vastíssimo, né? Para não dizer depois aquela sua passagem como membro do Conselho Nacional do Turismo em Brasília e também diretor do Porto de Antonina. Você fez tudo isso e o que você pode dizer? O comunicador, o homem do rádio e da televisão, atingindo todas essas atividades, esses segmentos completamente diferentes. Eu vou te dar uma resposta muito simples, mas muito simples. E espero que ela seja, enfim, a que possa retratar muito bem tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida. Eu sou um apaixonado por questões humanas, a ponto de ter ser inquirido quando assumi o Porto. Exatamente no dia que eu assumi, tinha que assinar a ata na Secretaria dos Transportes e fui para o Porto de Paranaguá, que junto à Superintendência do Porto, eu tinha que tomar posse lá também, e estava na ocasião Osíris Guimarães e toda a diretoria do Porto me recebendo, e uma pessoa até de nacionalidade estrangeira, estava no Porto, frequentava muito o Porto, daqueles famosos vendedores de produtos para Porto. Ele chega para mim de uma forma extremamente agressiva e diz assim:
o que você, bem assim, o que você entende de Porto? Eu disse, meu amigo, de Porto eu não entendo nada. Agora, de seres humanos, eu entendo muito, porque esta foi a minha prática ao longo da minha vida. Muito bem. Moacir Lopes Gouveia, o Moacir Gouveia, o professor universitário, o psicólogo, o radialista, o jornalista, com uma participação fantástica no desenvolvimento da comunicação paranaense. Para terminar, o que você diria hoje, em pleno século XXI, aos dirigentes da nossa televisão, aos dirigentes de rádio? Primeiro, é preciso ter um sonho. O meu pai teve um sonho. Um sonho de ter um filho presidente da República. Ele me apresentava os amigos dele, este aqui vai ser o futuro presidente da República. Eu era pequenininho, olhava para aquilo, mas era o sonho do meu pai, de me transformar num presidente da República. Eu acabei presidente da Malharia Curitibana, presidente, enfim, da Bracef. É verdade, isso é uma brincadeira que faço, mas algo se vaticinou aí. Mas eu sempre fui animado, assim como o meu pai foi animado, assim como a Regina, minha falecida mulher, por um sonho. A Regina, por exemplo, a minha mulher, tinha um sonho de historiadora de fazer com que o Paraná tivesse um arquivo público moderno. E ela fez isso. Ela reconstruiu o arquivo público, que é a memória de um Estado que estava sendo perdida. O meu pai tinha um sonho. Quero ver o filho dele presidente da República. Infelizmente eu não pude cumprir isto, mas parte deste sonho eu cumpri. Qual era? Que meu pai tinha um sonho que a sociedade fosse uma sociedade justa, humana, ética. E isto foi a conduta dele e foi aquela que me guiou. Ou seja, o que eu fiz ao longo da minha vida? Eu procurei no rádio, na televisão, no jornal, no magistério e nas funções que eu exerci, como essas que você há pouco mencionou, todas elas dentro de um critério de humanidade, o critério de civilidade, o critério de educação e, principalmente, ser ético com aquilo que eu fazia. Nunca me deixei contaminar por nenhum desses momentos em que eu ocupei cargos importantes, em que tive, por exemplo, a presença em rádio e televisão, que poderia me, digamos assim, me valer desse instrumento poderosíssimo de comunicação para ganhos pessoais. Eu fiz isso em favor de uma coletividade. O meu trabalho e o trabalho dos meus amigos. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse amigos como você, Pizarro, como o Renato Mazanic, por exemplo, que foi meu companheiro, o Renato que me cita no seu livro, o Jamur Júnior, né? O JJ, o Fritz Bassfeld, enfim, o Renato, o Célio, todas aquelas figuras e personagens, o Azor Silva, Tônia Maria, que foi minha grande companheira durante anos em comerciais, gravávamos comerciais, era uma pessoa fantástica, uma pessoa doce, querida. Os câmerasmen, aqueles que escreveram textos, como o Renato Scheitzer, como o Aderbal, estas pessoas, ou seja, pessoas é que fazem as coisas. As pessoas que fazem o rádio e a televisão. Eu agora estou nesse momento, nesse estúdio, estou vendo na minha frente uma câmera, é verdade, mas quem está atrás dessa câmera? Duas pessoas. Duas queridas pessoas que me receberam bem, que foram gentis, que fizeram os testes de imagem, de som, para que essa gravação fosse possível. São pessoas, enfim, são seres humanos. A ideia do Renato Ribas de ter um arquivo dessas pessoas que fizeram a história do Paraná. Ou seja, somos pessoas. Por isso responde, Moacir, por que tantas atividades, todas elas têm um ponto em comum, o ser humano. Obrigado, Moacir. Moacir Gouveia, eis a sua vida e você sempre transmitiu uma imagem séria no rádio e na televisão. Termine agora o seu depoimento
com um sorriso. Ele é ótimo.